Meu nome é Leonardo Moraes, eu sou casado com a Robertinha, e eu estou com um casal de gêmeos, que são meus filhos, Caleb e Isabel. Quem quer ter filho aqui nessa casa aqui? Levanta a mão. Então receba a bênção dos gêmeos, minha filha. O Diogo e a Débora dormiram lá em casa. Eles dormiram lá em casa e o Diogo falou assim, cara, acho que hoje eu vou fazer um filho. Eu falei assim, mano, lá em casa a unção é de 2 para cima. Ah, então deixa pra lá, mano. Então eu não vou fazer nada na sua casa, não. Ai, quem quer receber gêmeos? Porção dobrada. Eu tô liberando. E os meus filhos são divertidos, cara. Eles são engraçados, assim, eles são muito carinhosos, os dois, né? O Caleb e a Isabel. E aí, eles sempre ficam falando assim, eu te amo, mamãe, te amo, papai, você é lindo, você é maravilhoso. Eu acho legal isso, né? O carinho dos filhos, o tempo todo te afirmando. Eu falei assim, não, meus filhos me afirmam pra caramba. E aí esses dias ele tá, você é lindo, eu te amo, papai, você é maravilhoso, você é mais legal que o diabo. Eu tô tentando discernir isso até agora. Até agora eu não sei se foi um elogio, que isso foi, vai estar valendo, meu filho. Você tá valendo. Você é mais legal que o diabo. Eu falei, tá valendo. Obrigado, meu filho. Então essa é a minha família. Nós viemos de Minas Gerais. Quem aqui já foi em Minas Gerais? Levanta a mão. Sou da cidade de Contagem das Abóboras. Eu não sei se vocês lembram, já ouviram falar do nome dessa cidade, mas talvez você conheça um movimento que aconteceu em Contagem por volta de 2000, 2001, 2002, 2003, aonde a Batista de Contagem tinha o nosso pastor, que chamava Pastor Antônio Cirilo. Quem já ouviu falar do Pastor Cirilo? Poderoso Deus! Viu como é que eu sei cantar, Mateus? E eu nasci de novo naquele ambiente. Eu tive a graça de ser batizado por esses homens, né? O Judson de Oliveira me batizou, junto com o pastor Cirilo. Fui discipulado ali por eles por alguns anos. E no ano de 2012, aí a minha carreira começou ali, a minha carreira missionária, né? A minha vocação começou ali em 2003. E depois eu fui trabalhar em centro de reabilitação, casa de recuperação. Trabalhei 10 anos com dependentes químicos e morador de rua. Foi um grande desafio viver essa realidade da dependência química juntamente com os moradores de rua. Trabalhei 10 anos servindo o Senhor. O nosso tipo de tratamento era pregação do Evangelho, não tinha remédio, não tinha... Era uma internação voluntária, né? A pessoa decidia estar ali. E aí a gente tratava a partir da Bíblia, pregando o Evangelho. E a gente teve experiência de muitas pessoas sendo libertas, estarem servindo o Senhor até hoje. E eu tenho muita alegria de ter vivido isso. Em 2012 eu caso com a Roberta e a gente dá um passo maior de fé, que tem tudo a ver com esse tema dessa noite, que é equibalo, ou o envio. E eu me senti impulsionado e enviado para a cidade do Rio de Janeiro. 2012 a gente casa, a gente não tinha lugar nenhum para morar lá, a gente não alugou apartamento, a gente não tinha nada, e a gente veio com uma palavra sobre implantação de igreja para o Rio de Janeiro, para começar um trabalho pioneiro no Recreio dos Bandeirantes. Então eu saí lá da roça para vir para uma cidade tão grande, tão diversa que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso e esquisito ao mesmo tempo, viu, gente? Aqui é montanha russa, as emoções é de cima para baixo o tempo todo. Eu me sinto no Rio de Janeiro andando na montanha russa. Engraçado, quando a gente vai em Contagem, sabe o que acontece? Meu irmão, chega em Contagem, os passos é assim, ó, meio devagar. Ando meio devagar. Parece que tudo anda em câmera lenta. Quando você chega no Rio de Janeiro, parece que o negócio
mundo tá correndo, cara, isso aqui é uma loucura. Eu falei, gente, cheguei no Rio de Janeiro, oh meu Deus, eu fiquei até animado. Mas é um povo sensacional, é um povo que Deus me conectou e me fez amar esse povo. E há 10 anos eu estou aqui, trabalhando numa implantação de uma comunidade de fé, no Recreio dos Bandeirantes, comunidade Raízes, juntamente com um pastor, amigo e um irmão na fé, pastor Júnior, e a Carla, sua esposa. E a gente tem liderado esse trabalho, e a gente tem visto a mão de Deus em restaurar, em curar, em tantas outras coisas que a gente tem experimentado o amor de Deus sobre nós. Então esse é um pouco da minha história. Trabalho com essa área de treinamento, essa área de... a gente trabalha muito sobre consciência sacerdotal, essa é a palavra que eu carrego. Desenvolver uma igreja sacerdotal, onde todos os irmãos, todos os santos têm uma consciência que são um sacerdote, que pode ministrar diante de Deus e dos homens, que não precisa de ninguém entre eles, a não ser eles e Deus. Eles têm um relacionamento íntimo com Deus, e eles podem ministrar a Deus e aos homens, como o pastor falou, orou, aonde há cura, aonde há libertação, aonde há poder de Deus. E a gente sabe que essa é a obra dos santos. Essa é a obra de todos os santos, é a obra do ministério, aonde a responsabilidade é sua e é minha. A responsabilidade do culto a Deus, a responsabilidade da obra de Deus, não é só do pastor e da sua família. O pastor e a sua família são referentes para ajudar a organizar um movimento. Mas essa obra é dos santos. São os santos que operam a obra do ministério. Estão comigo? Sim ou não? Então é uma responsabilidade sua e minha. A responsabilidade de um ambiente de culto nunca é dos ministros que estão trabalhando com a música. A responsabilidade é de toda a congregação, são de todos. Por isso tem uma explosão, tem uma alegria, tem uma química que acontece quando eles ministram, quando eles cantam, quando eles tocam, juntamente com aquilo que a gente corresponde, levantando as nossas mãos, cantando, pulando, dançando. É uma interação, e isso chega diante de Deus como algo agradável. Toda oração, Apocalipse capítulo 8, fala que as nossas orações, as orações dos santos, sobem como um incenso diante de Deus. Essas orações chegam até os céus. Isso eu estou falando em Apocalipse capítulo 8, aonde fala que as orações é como um incenso, sobe aos céus. O anjo pega um incensário, coloca as orações dentro desse incensário, coloca fogo dentro desse incensário e começa a balançar. Eu não sei se vocês já viram essas imagens. Acho que na igreja católica é muito comum de você ver sacerdotes balançando o incensário. Se vocês já viram isso, alguém aqui já viu isso? E o sacerdote balança o incensário e aquela fumaça sai. É como isso representa um pouco do que é no céu. O anjo com aquele incensário balançando e uma fumaça saindo desse incensário e sendo derramado na terra novamente, sendo correspondido com vozes, trovões, relâmpagos. Ou seja, tudo aquilo que nós levantamos aqui a Deus, em culto a Deus, em orações, intercessões, proclamações, em canções, tudo que se ministra a Deus, isso volta para a terra de novo, em forma de transformação. Se nós queremos transformar Nilópolis aqui, esse bairro onde nós estamos aqui agora, nós precisamos levantar mais incenso aos céus. E é uma forma de trabalho, é uma forma de envio. A oração é poderosa. Tudo que começou aqui, queridão, essa cadeira está aqui agora, esse telefone está filmando, tudo, esses instrumentos estão aqui. Tudo isso começou quando alguém dobrou o joelho e começou a orar.
Quando teve alguém que ouviu a voz de Deus e falou: ok, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Quando alguém ouviu equibalo, quando alguém ouviu algo, o Senhor falando: eu estou te enviando, porém sem o direito de retorno, agora não tem caminho de volta, pega no arado e nunca mais olha para trás. Pastores, pastor Maico e sua família, é daqui para frente, não tem como voltar mais. Falei com a minha esposa esses dias: não tem caminho de volta, minha filha. Saímos de Contagem, aonde nós fomos preparados para estabelecer uma missão no Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro é para as nações. Não tem caminho de volta. As nações estão nos aguardando. Existem muitas profecias bíblicas, muitas profecias de irmãos falando sobre o movimento de Deus sobre as nações. E nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, eu tenho escutado irmãos de Deus que têm os seus joelhos dobrados diante de Deus, falando que o Brasil é um celeiro de missionário para as nações. Quantos aqui creiam nas nações, que pode ser enviado para as nações? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, uma conversa franca aqui. Não existe nada demasiadamente difícil que Deus possa fazer. Não existe impossível para Deus. Às vezes você pode olhar para você, sua condição, sei lá, caraca, mas isso não é para mim. Queridão, deixa eu te falar, Deus é poderoso para poder te enviar onde Ele quiser te enviar. Deus é poderoso para fazer você falar aonde Ele quiser que você fale. Deus é poderoso para você falar para governantes, para reis, para... Meu irmão, nós não podemos limitar Deus em nada. Mas eu sou tão jovem, mas eu sou tão velho, mas eu sou tão inexperiente. Não importa. Eu só preciso de um coração quebrado. Assim diz o Senhor: eu só preciso de um coração quebrado. Eu só preciso de pessoas quebradas. Eu só preciso de pessoas que são quebradas no seu coração, que não negociam com a obediência. Ok, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui e equibalo. Eis-me aqui e eu sou um sacerdote, um representante de Deus nesse mundo, queridão. Eu tinha falado duas frentes de trabalho, né? Eu falei uma que é o presídio. Vi vocês ministrando dentro de um presídio, cantando a banda toda e pregando o evangelho. E a outra coisa que eu vi foi um movimento dentro de escolas. Nesse novo espaço que a gente vai, aí eu me incluindo, eu estou indo junto. Nesse novo espaço que a gente está indo agora, nós vamos ter que atacar as escolas, porque nós vamos bombar esse negócio, vamos encher esse negócio de jovens. Vamos enlouquecer esse Nilópolis aqui. Vamos botar fogo nesse negócio. Quero pagar fogo com gasolina. Presídio, escola, vamos pensar isso. Ora, joelha. Quem que é professora de escola? Professor, alguém trabalha em escola? Levanta a mão. Trabalha em escola, irmã? Não está exercendo? Ok, mas ora por isso, por favor, querida. Vamos estar orando por essas frentes de trabalho, porque essas frentes de trabalho vão
vão ampliar aquilo que Deus quer fazer nessa comunidade de fé exclusiva, nesse bairro. Isso aqui é único. Dentro desse bairro todo, isso aqui é único. Vai por mim. Eu tenho discernimento espiritual. O que está acontecendo aqui é único. Acredita nisso. Não deixem. Sabe uma coisa que a gente precisa lutar? Eu já estou no tema livre aqui, né? Já era para me falar um negócio, já estou. Uma coisa que a gente precisa lutar é com a rejeição. São as dores que nós sofremos ao longo da nossa trajetória de vida, seja relacionamento com o pai, com a mãe, com a família, seja qualquer tipo de relacionamento, onde gerou uma marca profunda no nosso interior, chamado rejeição. A rejeição limita a sua visão sobre você mesmo. A rejeição me limita sobre aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então, eu creio no movimento de cura desses dias para vocês, em relação a todo histórico de rejeição, a todo histórico de dor, de abandono, porque para tocar pessoas, a gente vai ter que estar um pouco mais curado, para poder ministrar a vida dessas pessoas. Gente, abre a sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Todo mundo achou aí? Oi? Algumas observações para a gente pontuar sobre essa palavra aí que fala. Primeiro ponto que eu quero que a gente possa desenvolver é o seguinte: sem o encontro com a glória de Deus, é impossível viver o envio. Todo envio depende do encontro com a glória de Deus. Sem ter um encontro com a revelação e a glória de quem Deus é impossível você ser enviado ou desejar ser enviado. Esse é o cenário de Isaías capítulo 6, e o que eu quero ler com vocês, aonde o profeta Isaías, ao profetizar para a nação de Israel, ele vai questionando várias situações do povo de Israel, seu pecado, da apostasia, do nível de tamanha apostasia que Israel entrou nesses dias, nos dias do profeta Isaías. Israel sacrificou a ídolos, sacrificou crianças a Moloque, Israel fez culto aos outros deuses, Israel, tudo que Deus falou, consultou mortos, tudo que Deus falou para esse povo não fazer, eles fizeram. Por isso levanta-se uma voz profética para poder falar a palavra de Deus para aquele povo, para que pudesse acontecer um conserto na nação de Israel. Então Isaías vem caminhando até chegar ao capítulo 6, onde ele fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia o templo. Olha essa visão, gente. Olha o nível. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A minha pergunta essa noite é: quantos viram o Senhor? Quantos aqui viram o Senhor? Quantos aqui já tiveram um encontro que viu o Senhor? Eu vi o Senhor, meu queridão. A minha vida nunca mais foi a mesma. E quando eu falo eu vi o Senhor, não é que eu vi uma pessoa, é que eu vi uma figura. Eu vi o Senhor, é um nível de encontro que acontece aqui dentro. Aqui dentro, aqui assim, ó. É tão violento, que você fala assim: eu vi o Senhor. É o encontro do seu espírito com o Espírito de Deus que revela quem o Senhor é. E tudo isso por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus operou uma obra onde ele aproxima o homem de novo com Deus.
E ele começa a fazer com que o homem veja Deus novamente. Porque o pecado separou o homem de Deus. E a partir daí, o homem nunca mais viu Deus. A graça comum permite que todos nós experimentamos da bondade de Deus. O sol, a chuva, o livramento, o equilíbrio desse universo só existe por causa da graça comum de Deus. Porque Deus é bom e Ele sustenta todo o universo. Mas o pecado foi uma grande desgraça que separou o homem de Deus. Toda desgraça humana é por causa do pecado. Morte é a consequência do pecado. Qualquer pessoa pode falar para mim: eu não acredito em Deus, eu não acredito em Adão, não acredito em Eva, não acredito, principalmente com a teologia liberal que a gente tem hoje. Não, Adão era só uma linguagem, uma figura de linguagem. Não, Eva não existiu, Eva é um exemplo, sabe, essas coisas. Vocês já ouviram isso por aí? Vocês já ouviram? Não, não é tão literal, sabe? Eu acredito de forma literal mesmo. Adão mesmo, lascou a nossa vida, a gente lascou junto com ele. Eva lascou a nossa vida, a gente se lascou junto com Eva. E essa é a origem da nossa família. Tataravó é Eva e o tataravô é Adão. E todos aqui nasceram de Adão e Eva, e todos nasceram no pecado. Por isso todos nasceram longe da glória de Deus, todos nasceram afastados de Deus, sem a oportunidade de conhecer Deus, porque o pecado fez uma separação absurda de Deus e o ser humano. Gente, o pecado não é somente atos cometidos. Pequei. O pecado é uma estrutura tão violenta, que fez com que Deus e o ser humano se separassem um do outro. Então o plano da redenção, o plano de Deus é enviar Cristo Jesus, é nos ligar novamente a Deus, é nos trazer de volta para Deus, para que possamos ver. No jardim do Éden, todos os dias na viração, o homem se encontrava com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus, Yeshua, Jesus, descia no jardim e andava com o ser humano. Sabe o nosso desespero hoje? É para que Ele possa voltar a andar no nosso meio de novo, cara. É para que a gente possa ter a presença de novo. A presença de Deus. A presença de Deus cura, a presença de Deus liberta, a presença de Deus traz alegria, satisfação. A presença de Deus joga toda a depressão fora, toda a tristeza. A presença de Deus tira todo o pensamento suicida. A presença de Deus, a presença de Deus, cara. A presença de Deus é que nunca mais você vai ser o mesmo. A presença de Deus é que nunca mais eu vou ser o mesmo, querido. É Deus, eu estou falando de Deus. Não é o Deus da nossa mente, não é o Deus da religião evangélica, não é o Deus, eu não estou falando do Deus Todo-Poderoso, que sustenta o universo pela palavra do seu poder. O universo está sendo sustentado por causa de uma palavra, querido. Meu querido, é uma palavra.
velho, o que é uma palavra? A gente fala tanta asneira, tanta coisa, nossa boca fala o dia todo um monte de coisa. O universo está sendo sustentado com uma palavra de Deus. Apenas uma palavra de Deus sustenta a sua vida, e você está sentado aqui essa noite, queridão. 700 mil pessoas morreram na pandemia e você está respirando, que é uma beleza. Não está precisando nem de Sorine para pregar aqui, ó. Sorine aqui, ó, que às vezes tampa o nariz, você tem que usar. Nem Sorine você precisa usar, cara. Respira aqui, ó. Faz assim, ó. Faz isso. Vamos, quero todo mundo fazer, vamos fazer. Sente o fôlego de vida entrando em você, sente a vida. Foi isso que Deus fez quando Ele criou o homem. Ele soprou a vida dentro dele. E aquele barro passou a ser, passou a ter vida, passou a ser uma alma vivente. Tem dia mais feliz que esse? Agora imagina, eu estou falando do Éden, agora vamos transportar para a nossa vida. Você é o barrão, eu sou o barro, é um monte de barro que está aqui, que não vale nada. Mas esse Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Vem, você estava longe de Deus, eu estava longe de Deus. Ninguém aqui acordou um dia falando, nossa, eu estou doido amando Deus. A não ser pela obra do Espírito Santo, que começou uma regeneração no seu interior e começou a falar com você, te incomodar, e você não estava sabendo que aquele incômodo estava ali dentro, até que você ouviu a pregação do Evangelho e a centelha acendeu no seu coração e o fôlego entrou. Lembra quando o fôlego entrou dentro de você? Quantos lembram disso? Quantos lembram disso, gente? Que estava naquele perdido, vazio, aquele buraco negro que tem aqui dentro, que ninguém consegue entender. Todo ser humano tem um buraco dentro dele. Sabe como chama esse buraco, querido? Eternidade. Esse buraco da existência que o homem fica procurando aqui. Qual que é o sentido da minha vida? Para que eu nasci? Meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Esse buraco é a eternidade. Eclesiastes vai falar, o sábio vai falar, que Deus colocou a eternidade dentro do homem e o homem não sabe lidar com isso, queridão. Todo ser humano nasce com um vazio do tamanho da eternidade. E por isso fica batendo cabeça. É drogas, é sexo, é não sei o que, é dinheiro, eu quero qualquer coisa que vai preencher. E nada preenche esse vazio, a não ser a presença, a não ser o sopro. A não ser o sopro. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Quando Ele veio e soprou a vida sobre cada um que está aqui essa noite. Por qual motivo Ele fez isso? Para que ninguém viva mais a sua própria vida, mas que cada um possa viver para o louvor da glória de Deus. Esse é o motivo da nossa existência. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Querido, deixa eu te falar. Deus, Ele está repleto de seus atributos, das suas características, do seu caráter. Existem dois atributos muito poderosos que está sobre Deus. Um atributo que é muito poderoso que está sobre Ele é a autossuficiência. Deus é pleno em si mesmo e Ele não precisa de ninguém.
Porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem uma harmonia, tem uma conexão tão poderosa, um nível de unidade tão poderosa, que eles são plenos neles mesmos. Não precisa de ninguém. Um outro atributo que está sobre Deus é a autoexistência, a autossuficiência e a autoexistência. Deus, Ele existe, Ele é, e não precisa de ninguém, porque Ele é autoexistente e autossuficiente. Gente, Deus não estava carente quando Ele criou o ser humano. Existem pessoas que falam esse tipo de coisa, mas isso está sendo corrigido essa noite. Isso não existe. Deus não estava carente de nada. Deus estava pleno com o Filho, com o Espírito Santo, e eles estavam em plena harmonia, dançando a dança da Trindade, como diz alguns irmãos na fé. Muito menos Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa para Ele. Já definindo esses dois aspectos, esses dois atributos de Deus, eu aqui, trabalhando com a missão, sendo enviado por Deus, representando Deus como sacerdote nessa terra, eu falo, é muita misericórdia, cara, é muita bondade, é muito amor. Olha que legal, Deus que é satisfeito com Ele mesmo, que não precisa de você, não precisa de mim, para nada, te escolheu, me escolheu, cara, para a gente trabalhar junto com Ele. E Ele decidiu não fazer nada sozinho, a não ser compartilhar com os seus santos, seus profetas, os seus servos. Ele não faz nada antes de falar com essas pessoas, queridão. Ele não precisava de mim, de você para nada, mas o amor dele é tão violento, que além de resgatar da forma fútil que eu estava vivendo, ele gerou em mim um propósito, um sentido de vida. Quantos aqui se sente perdido porque não tem um sentido para viver? Se você acha que você está perdido porque não tem um sentido para viver, imagina quem está do lado de fora. Quem não experimentou esse amor? Gente, é a moeda de 1 milhão. Todos estão procurando um sentido para viver. Todos estão procurando. Todos estão procurando alguma coisa que faz dar sentido para viver. Eu moro numa região que aparentemente a gente chama dos emergentes. As pessoas começam a ter um pouco mais de grana, de dinheiro, mudam para o Recreio dos Bandeirantes e vão migrando para lá. A maioria do público está lá, são emergentes. O meu bairro é onde tem o maior índice de suicídio da Zona Oeste. Pessoas saem de outras regiões, vão suicidar ali, naquele lugar. Pessoas que aparentemente se deram bem na vida, estão bem sucedidas. Cheguei, alcancei o ápice da minha vida. Beleza, agora é praia, agora é água de coco. Pula do 15º andar, coloca corda no pescoço, toma remédio, tira a própria vida. Sabe o que é isso, querido? É um desespero pelo qual é o sentido da vida. Esse é o desespero de tirar a própria vida porque não encontrou o sentido da vida. E você está aqui, eu estou aqui para falar com as pessoas lá fora que existe um sentido para viver. Seja no presídio, seja na escola, seja nas ruas, seja onde, no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja onde for, querido, você é o portador das boas notícias. O Rei da vida está voltando.
o autor da nossa fé, o autor da vida, está voltando. Ele vai habitar aqui, nós vamos reinar com Ele. Ele vai enxugar, olha gente, Apocalipse capítulo 21. Ele vai enxugar toda lágrima. Ele vai arrancar toda dor, todo sofrimento. Ele vai arrancar de dentro do homem. Toda lágrima escorrida, toda rejeição, todo abandono, qualquer tragédia causada pelo pecado, Ele vai arrancar. Ele vai arrancar as lágrimas dos nossos olhos. Nós não vamos mais chorar pela dor e a tristeza. Nós vamos nos alegrar dia e noite na presença. Se não tiver um encontro com a glória, a gente não vai dar o outro passo. Verso 2: acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Fala comigo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Oh, mas aparentemente não parece que tem glória de Deus na terra. Mas no ambiente de trono, no ambiente de revelação, no ambiente de encontro com a glória de Deus, a sua perspectiva de mundo muda. Aonde você achava que tudo era desgraça, você começa a ver a bondade de Deus operando. E aí você fala assim: existe um propósito, existe um plano, existe uma beleza de Deus. Léo, mas a Rússia está em guerra com a Ucrânia com guerra, nós estamos vendo guerra, nós vivemos uma pandemia, mas existe glória de Deus em tudo isso, queridão. Sabe por quê? A gente recebeu alguns dias atrás um missionário, um amado irmão que esteve na Ucrânia, foi levar suprimentos, e ele foi ministrar dando testemunho de como foram os dias dele na Ucrânia. Meu irmão, eu comecei a chorar profundamente, porque ele falou: o que eu vi impactou a minha vida para sempre. É um horror. Ninguém aqui sabe o que é guerra. É um horror. Mas eu vi pessoas adorando. Eu vi pessoas no do mundo, lá de baixo, lá dos prédios, no metrô, adorando a Deus e falando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Num ambiente de encontro com a glória, as coisas vão mudando. Os seus olhos mudam, querido. Os seus olhos começam a mudar, e você fala assim: pode sair alguma coisa boa desse lugar? A glória de Deus está sobre toda a terra. Querido, eu acredito que muitas coisas boas estão saindo daqui, desse salão, em vocês, que pode impactar o mundo. Sabia que alguém que está aqui pode fazer um projeto de lei que pode mudar o mundo? Sabia que alguém que está aqui pode ganhar uma pessoa para Cristo Jesus, que essa pessoa vai ser tão alucinada, tão louca, que ela vai tocar o mundo todo? Sabia que a glória de Deus é tão poderosa que a gente não pode limitar em nada ela? Sabe que Deus está escolhendo vocês aqui para mudar o cenário, a realidade de Ninópolis, queridão. Aqui não vai ser um lugar conhecido como uma escola de samba, queridão. Aqui vai ser conhecido como uma igreja de Cristo, que está sacudindo, que aquela região, lá em Ninópolis tem igreja que está queimando. E eu vou te falar, querido, vai por mim agora. Eu vi isso acontecendo. Contagem das Abóboras é um lugar muito esquisito. É um lugar muito feio.
É um lugar aonde tem até cavalo andando na rua. Aqui eu não vi cavalo andando aí. Mas eu vi filas e filas de ônibus parados na avenida onde era a nossa igreja, Batista de Contagem. E você pegava uma avenida como essa aqui, e o ônibus estacionado de um lado e de um outro da rua. Pessoas que vinham de tudo quanto é lugar, do Brasil e do mundo, para ver o que estava acontecendo ali. Aumenta a fé aqui, Senhor, essa noite. Você não sabe o que é ônibus e ônibus parando, pessoas chegando. Aí eu trabalhava de jaleco amarelo, os irmãos do jaleco verde, um abraço para vocês. Já trabalhei no jaleco e eu vesti o jaleco amarelo. Posso te ajudar? Escuta aqui atrás. De onde você é, querido? São Luís do Maranhão. Falei, caraca, São Luís do Maranhão. Culto de quarta-feira. Você é de onde? Rio de Janeiro era muito. Eram muitos ônibus do Rio de Janeiro. Muitos. Muito. Gringo. Gente, alemão, americano. Tudo que você imaginar de gringo. Era tanto gringo. Caraca, todo mundo falava inglês. Você fala, gente, eu preciso aprender a falar inglês. Essa igreja, todo mundo fala inglês. Mas era para os gringos, chegava. Gente, não é o local, não é a cidade, é onde a presença está, queridão. Tem gente que está com saudade de Deus. Se Deus vier aqui, todo mundo vai correr para cá, velho. Eu vou sair do recreio, vou vir aqui. Meu Deus, cara, eu vou vir ver Deus, eu vou vir abraçar Ele. Eu estou orando lá, Senhor, aviva essa igreja, vem com um avivamento nesse bairro aqui, no recreio, Senhor, eu desejo. Cara, mas se Ele é soberano, Ele escolhe onde Ele quer fazer, o momento que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer. Mas se Ele fizer, pode ser em qualquer lugar, nós vamos todo mundo para lá, filhão. Eu duvido que você não vai vender tudo que você tem, vai atrás disso. Se você teve um encontro genuíno com Deus, eu duvido que você não vai vender tudo que você tem e vai atrás dele. Esse é um encontro com a glória, querido. Esse é um encontro com a glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Ai de mim! Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É um nível de santidade, é um nível de pureza, que qualquer um que chega fala: ai de mim, Senhor. Quem está falando isso é Isaías, gente. Era um profeta de Deus, que tinha contato com Deus, que era um homem santo, separado de tudo que Israel estava cometendo. Ele falou: ai de mim, Senhor, porque eu sou como eles também. E aí, diante da santidade de Deus, a consciência de pecado aumenta, o horror pelo pecado aumenta, o ódio pelo pecado aumenta, e todo mundo começa a ter nojo do pecado e começa a viver uma vida santa, e a vida santidade produz glória de Deus. Sabe qual que era o nome do movimento que eu participei em Contagem? Santa Geração. A pregação era:
seja santo, porque Deus é santo. E aí a gente andava descalço, raspava a cabeça, ficava na rua, madrugada, evangelizando, e eu quero a sua santidade, qualquer deslize, tropeçava e começava a chorar, chamava o irmão e confessava. Meu irmão, todo avivamento começa com quebrantamento, com arrependimento de pecados. Não existe avivamento sem confissão de pecados, sem santidade, porque esse Deus que eu estou falando aqui é um Deus santo. E Ele está vindo para purificar a sua igreja. E Ele fez isso na minha vida, está fazendo comigo, com a minha família, com o outro. Não tem acepção de pessoas, seja com branco, com preto, com favelado, com rico. Ele vai sapecar com fogo, porque Ele vai purificar todo mundo. Quantos querem aqui a glória de Deus? Quantos querem aqui o envio? Quantos querem trabalhar nessa obra? Ele está te chamando. Ei, vem trabalhar comigo. É uma oferta de emprego única. E vai ganhar bem. Fome você não vai passar não, querido, te garanto. Vim pro Rio de Janeiro com a mochila nas costas. A Roberta tinha uma mochila, eu tinha uma outra. A minha era maior, grandona assim, de camp, né? E a gente, o primeiro lugar que a gente alugou uma kitnet, a gente foi lá, comprou um colchão de ar no Extra. Aqui fala extra, né? Extra. E a gente comprou e a gente dormiu lá naquele lugar, sem ter nada lá dentro. Mas foi a melhor noite nossa no Rio de Janeiro, de sono. E nós estamos vivendo o chamado de Deus. E a Roberta, minha esposa, teve um sonho que ela estava comendo mel, dormindo no colchão de ar, comendo mel. Essa é a terra que mana leite e mel para mim. Eu vim para a terra que mana leite e mel, velho. O Senhor falou: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. O Rio de Janeiro tem sido isso para mim. Os piores anos da minha vida está sendo aqui, e os melhores anos da minha vida está sendo aqui. É a montanha russa, meu irmão, de emoções. Viver no Rio de Janeiro não é para amador não, como diz o outro, né? E eu creio que Deus está chamando o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, para ser um povo que vai manifestar essa glória de Deus. Tem um lugar, tem algo especial aqui, gente. O gringo vem lá da França, vem lá do buraco quente, não é à toa não, velho. Qualquer um que vem aqui fala: gente, esse lugar é diferente. Esse lugar tem uma energia que vocês não fazem ideia. Todo mundo é nascido e criado no Rio de Janeiro? Todo mundo que está aqui é nascido e criado aqui? Gente, vocês não fazem ideia da energia que esse lugar tem. Agora imagine essa energia convertida para os propósitos de Deus. Quantos creem nisso? Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes ao seu próprio conceito. Essa gente mesquinha que acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Tem muita gente que acha que sabe, né? Aos seus próprios olhos, mas não sabe de nada. Paulo falou o seguinte: gente, aqueles que eu achava que poderiam me acrescentar alguma coisa, não me acrescentaram nada. Tem gente que é só arrogância, tem gente que é só soberba. É sábio aos seus próprios olhos. Mas eu acredito numa sabedoria que Deus está gerando aqui em nós hoje. É a sabedoria da simplicidade. É a sabedoria da manjedoura. É a sabedoria aonde ninguém estava dando nada. É a sabedoria de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar?
Oh, oh. Sim, pode vir. O Messias veio de lugares improváveis. E os sábios entendidos estavam com outra ideia de como seria. Mas ele manifestou numa simplicidade, na humildade. E esses dias ele vai fazer a mesma coisa. Gente, por enquanto é simplicidade e humildade. Mas quando ele voltar, vai ser no tapa mesmo, vai ser na brutalidade. Porque aí é o rei de Israel, é o rei do universo que vai vir para subjugar toda a injustiça. Ele vai pisar na cabeça dos seus inimigos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada de você, e o teu pecado foi perdoado. Fala com o seu vizinho assim: o seu pecado foi perdoado. Fala com ele de novo: o seu pecado. Aquilo que separava de Deus foi perdoado. Aquilo que te separava de Deus foi perdoado. Por causa do sangue, filho, o sangue de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Todo encontro com a glória de Deus vai existir um envio. A quem enviarei? Por nós. Quem está falando isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vai por nós? Quem vai nos representar? Quem vai ser a nossa voz nessa terra? A quem eu enviarei? E o profeta Isaías disse, e eu disse: aqui estou eu, envia-me, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, envia-me. Envia-me. As nações, envia-me, Senhor. Estados Unidos, Canadá, Itália, Europa, África, a Índia, envia-me, Senhor. Milópolis, seja a Baixada, seja a Zona Norte, seja Zona Oeste, seja o que for, Zona Sul, envia-me, Senhor. Envia-me para essas ruas, nesse bairro, envia-me, Senhor. Equipá-lo. Não é isso que a gente está querendo? Hoje é o primeiro dia dessa conferência, é o segundo dia. Não é isso que a gente está pedindo desde o primeiro dia? E esses dias é um divisor de água para esse lugar, queridão. Toda palavra que vai ser liberada aqui é para transformar esse bairro, a realidade de onde vocês vivem. Glória de Deus. Então coloca de pé, vamos ficar de pé, vai.